Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um conteúdo que vários youtubers, vários influencers têm falado recentemente, que é o público não querer mais consumir resenha de quadrinho. E eu acho que isso se estende a outros nichos. A gente não precisa falar só sobre quadrinhos, mas sobre filmes, sobre séries. O público não quer mais saber disso. E eu acredito que aqui tem vários motivos, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas só trazendo como exemplo, a gente teve a citação no Universo HQ, que antigamente as pessoas entravam no blog, ela queria consumir todo o conteúdo, né? Ela queria ler aquele post, e hoje em dia ela só com o título já é suficiente. Outro exemplo é o Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos, que citou que ele gosta muito de fazer resenha, ele tem prazer em ler e resenhar aquilo, que a ideia do canal é justamente falar sobre o que ele está lendo. Só que esse conteúdo não é tão acessado quanto o conteúdo que ele faz falando de uma treta, falando de qualquer coisa que esteja ao redor dos quadrinhos e não seja o quadrinho. Então, eu queria conversar sobre isso com vocês porque eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu não acho que o problema está em o público não quer resenhas. Eu acho que o problema é que aqui é outro. E talvez o pessoal tenha um pouco de dificuldade de entender, que é o seguinte. Além de todas as mudanças básicas, o formato que a gente utiliza é muito diferente do formato que era utilizado antigamente. Por exemplo, o Universo HQ citou aquela questão, né, de você ter ali o público querendo ler um post e agora só com o título eles já se contentam. Esse é um exemplo claro de o formato da comunicação tem que ser diferente hoje em dia, porque até a quantidade é diferente. Se a quantidade é diferente, não dá pra gente ter o mesmo nível de informação sobre tudo. Então, só trazendo um exemplo aqui pra vocês. Antigamente a gente tinha uma quantidade de quadrinhos que chegava na banca que era possível você comprar tudo ou quase tudo. Hoje em dia, você não consegue comprar tudo ou quase tudo que lança. É inviável. Não vou falar na banca, né? Porque a maioria dos quadrinhos hoje não chegam até você na banca, através da banca. Infelizmente, banca é uma coisa que, apesar de ser muito legal, existem poucas, não é todo mundo que tem acesso a isso, mas se tiver na sua cidade, aproveite, tá? Valorize, dê valor a isso, porque é algo que muitas cidades já não tem mais. Mas o que eu queria comentar agora não é possível você comprar todos os lançamentos. A gente tem que ficar selecionando, a gente tem que escolher o que quer. E isso parece que você vai ter que consumir mais informações sobre aquilo porque você precisa escolher. E na verdade é o contrário. Se você parar para pensar, se você tem muitas possibilidades, não dá para você consumir informação sobre todas. Porque se você for ler um post para cada quadrinho que lança que você quer, você vai ler mais posts do que quadrinho no fim das contas. Então não faz sentido, não tem coerência essa lógica que a galera quer trazer dos anos 90 e ali até para trás, isso para hoje em dia, não bate, as coisas não batem. É claro que a gente que gosta de ler normalmente fica inconformado que as pessoas leem só o título, que elas não querem ler o conteúdo, sendo que o título tem que ser chamativo e o conteúdo você pode colocar ali o que você quer fazer, né? Mas muita gente não vai consumir tudo isso, porque ela tem muita informação para consumir e o que ela quer no fim das contas é saber algo de forma rápida. Então essa é a minha primeira visão que eu tenho sobre isso, e eu acho que muita gente não fala sobre esse porquê, né? Como e porquê você tem que fazer as coisas diferentes para você conseguir fazer uma boa resenha. E o que é uma boa resenha no fim das contas? Você tem que garantir que a sua resenha tenha muita profundidade e qualidade. Tanto para o público, e aqui só trazendo um exemplo, tá? As resenhas elas podem ser vistas de várias formas, mas eu dividiria aqui só para explicar um pouquinho sobre cada uma em resenhas para quem não leu e resenhas para quem leu. Por quê? Uma resenha para quem leu, ela pode trazer spoilers e ela tem que ser muito profunda, ela tem que falar
profundamente sobre aquela obra. Porque se a pessoa já leu, ela não quer saber o básico. Ela quer entender aquela minúcia. Ela quer ver, por exemplo, aquele easter egg que ela não pegou, aquela referência que ela queria pegar e ela não absorveu. Então, é muito interessante quando você tem uma pessoa que entende muito de quadrinhos, já leu muitos quadrinhos, não só quadrinhos, mas outras obras, e pode agregar com isso. Um bom exemplo de onde isso acontece, Sandman. Sandman tem muita coisa relacionada que Sandman se relaciona, e se você leu Shakespeare, você consegue entender melhor outra obra. Se você leu, sabe, quadrinhos da DC de terror em determinada época, você consegue relacionar. Quem não leu, não consegue. E isso é bom, porque você consegue ter camadas de entendimento que uma resenha pode trazer isso para você, pode te apresentar e te deixar boquiaberto sobre uma obra que você já leu. Isso é muito legal. Eu comecei a acompanhar alguns canais, principalmente de jogos, por conta de profundidade. Consegui entender mais sobre aquilo que eu já gostava e já tinha consumido. E existe o outro tipo de abordagem, que o exemplo mais claro que eu tenho é do Pipoca Nanquim, que é uma visão muito de marketing, né? Vários canais estão indo para essa visão, que é assim, você quer falar com um público que não leu, só que você quer convencer que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. E então você dá uma visão superficial da história e você mostra para a pessoa, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. Qual que é o problema disso? Só que você não pode falar muito sobre a história, porque a pessoa não pode tomar spoilers. Então fica raso. Como que isso pode funcionar bem? Como o Pipoca Nanquim faz, ou fez. Eles continuam produzindo material desse tipo, mas muita gente reclama que agora eles fazem isso só sobre as obras deles. Não vejo exatamente dessa forma. Claro que o foco é sobre as obras que eles estão lançando, até porque eles têm uma quantidade de vídeos que eles podem fazer, mas o grande ponto eles pegam uma obra e eles trazem muito conteúdo ao redor. Eles explicam muito sobre o autor. Eles não falam, o autor disso aqui quer ver? Só trazendo como exemplo o quadrinho que está aqui do meu lado. O autor disso aqui é Jim Starlin. Não, isso não... Assim, isso agrega? Agrega, mas está na capa. Isso eu sei. A quantidade de páginas desse material é 472 páginas. Isso agrega? Quanto? Está na capa. Essa informação é fácil para consumir. Se eu entrar numa página do produto, eu consigo saber quem é o autor, eu consigo saber o nome da obra, eu consigo saber a quantidade de páginas. Isso não agrega, e tem canal que só traz isso. O que agrega quando você faz uma resenha para algum público que não consumiu os quadrinhos? Falar sobre o contexto, falar de onde surgiu aquilo ali, por que aquilo é relevante, por que aquilo não é relevante, por que aquilo você deveria ou não ler, mas sem ser superficial. Por exemplo, Pipoca e Nanquim, eles costumam trazer explicando todo o contexto de autor. Então, não só falar quem é o autor, mas falar o momento que ele passava, o que ele produziu antes, o que ele produziu depois, qual é a relevância desse autor para o quadrinho, para os quadrinhos, como essa obra é vista, o que essa obra tem que entrega tanta qualidade assim, não só no sentido de a história é boa, mas no sentido de, na história dos quadrinhos, o que isso aqui faz de diferente, o que isso aqui fez de diferente, o que me faz olhar nesse quadrinho e falar, isso aqui é incrível. Eu enxergo que o Pipoca e Nanquim é um exemplo assim, a ser seguido nesse tipo de abordagem, e não só no sentido de falar de obras, mas eles fazem vídeo falando dos autores, trazendo um conteúdo profundo sobre a vida e a obra dos autores. E aí, quando você vai falar de uma obra específica, é fácil você encaixar naquele momento, porque você já conhece o autor, você já sabe a importância daquilo ali, e você sabe também sobre momentos históricos que essa obra participou. Fica muito mais fácil quando você sabe esse contexto. Você não fala assim, Alan Moore foi importante e ele é um baita escritor dos quadrinhos. Por quê? Como? Quem é essa pessoa? Sabe?
Então, eu queria entender a visão de vocês, porque eu enxergo que tá tendo muita crítica ao público leitor dos quadrinhos. O leitor é sempre criticado por lombadeiro, é criticado, você não lê, você não quer saber de resenha, então você não se interessa por conteúdo. Mas e a visão do leitor? Porque, no fim das contas, existe todo esse público. Existe o público que compra o quadrinho e quer deixar só a lombada visível. Deixa ele. Esse público tá ali comprando quadrinhos. Ele tá ajudando aquilo que a gente gosta de ler ser financiado, porque as editoras precisam vender. Deixa comprar, não fica criticando, deixa a pessoa ali. Agora, você criticar o público como se o público fosse esse, e só esse, tá totalmente errado. O público quer saber do conteúdo, só que ele quer conteúdo bom, ele quer conteúdo profundo. Ninguém vai abrir um vídeo para falar, esse quadrinho aqui tem 700 páginas, é legal, tá na capa dura. Não. Isso aí é o motivo de você colocar unboxing ser mais importante do que resenha. Porque na unboxing você tem as informações que eu tô falando. A pessoa vai ver aquele livro pela primeira vez. Agora, quando você faz uma resenha e você só fala o óbvio, isso não tem relevância. Isso, a pessoa, se ela viu um unboxing, para que ela vai ver uma resenha que fala quase nada sobre o quadrinho? Então, seja coerente nessas críticas, tragam conteúdo, não critiquem o público leitor como se ele fosse desprezível. Só você que lê e ninguém mais. Não, o público que acompanha os quadrinhos, ele gosta de ler. E aí, a gente precisa fazer com que mais pessoas cheguem nesse meio. E a gente está lutando contra. A gente está criticando e falando que esse público não gosta de consumir conteúdo. Ele está chegando até você e você está criticando ele. Não faz sentido, para mim não tem coerência. Queria saber a opinião de vocês e se vocês acham que essa visão de que as resenhas não fazem mais sentido e não trazem público, faz sentido essa lógica que eu passei ou não? Realmente o público não quer mais consumir conteúdo e quer só as thumbs, quer só o título. O que vocês acham sobre isso? Deixe seu comentário aí.